Amém. Aqui diz, pastor, o senhor falou sobre pênis cobra. A mulher sonhou com pênis cobra. O marido dela tinha um pênis e era uma cobra. O que é que significa isto? Pois bem, este sonho sempre está ligado à hereditariedade, a pacto. Sempre, 90% desses sonhos, onde a mulher ou a própria pessoa vê um pênis cobra, significa que essa pessoa é pactuada. Ou ela mesma se pactuou com alguma entidade, ou a mãe, a avó. É um pacto familiar, hereditário. Aí tem os pormenores, os detalhes, que os sonhos, eles estão muito ligados a detalhes, né? Então, a pergunta foi o seguinte: pastor, sonhei com o pênis do meu marido, e o pênis dele era uma serpente, uma cobra. O que é que significa? Significa que ele tem pacto, ou dele, ou da família dele. Mãe, pai, avô. Geralmente é dele ou da família. Aí tem os pormenores, que é pênis falante, né? Qualquer órgão falante representa poder deste órgão. A mão falante, olho falante, testa falante, pênis falante. E o pênis está ligado também à hereditariedade. Todo pacto que envolve hereditariedade envolve coxa e pênis. Onde é que está isso na Bíblia? Onde é que está na briba? Onde é que está na briba? Onde está na briba? Se tiver na Bíblia, eu acredito. Se não tiver, eu não acredito. Na Bíblia temos o pacto, né? Onde se corta a parte do pênis da criança, cabrestinho, né? A circuncisão. O nome circuncisão. E o próprio Deus ordenou que houvesse a circuncisão. Então é bíblico. Pacto racial feito na pimba. Então, você coloca o nome que quiser, mas isso é uma coisa nova, Então pode dar o Google aí. Eu falei numa live faz umas 2 semanas, né? Que bom que você lembrou. E eu estou explicando melhor e novamente o sonho que a mulher teve, e eu falei na live. Ela sonhou com o marido dela com um pênis de cobra. E a resposta foi: seu marido é pactuado. Mas na época a gente nem pensava que ele era pactuado. Pensávamos que ele não tinha envolvimento com espiritualidade. E a própria mulher também. Mas depois ela percebeu que tanto ele quanto a mãe buscam muito a espiritualidade. Muito, muito mesmo. E buscam muito pactos, essas coisas. Então, né, o anjo estava mostrando que ele é pactuado, ou seja, o pênis dele é de cobra. Aí tem a divergência. Cobra atacando, cobra rindo, pênis cobra falando, ou pênis falante. Então, se ele ataca, então esse pacto está contra você. E se ele nem ataca, então ele está mostrando apenas que tem pacto. Ele tem pacto na família, raça. Tudo que é voltado ao pênis, à vagina, está ligado a poder, capacidade e a família. Pacto da família, né? E aí, se ela ataca, então esse pacto está sendo contra você, você corre risco. Se ela não ataca, apenas é uma demonstração que essa pessoa está pactuada. Se falar, né, aí mostra que é alta espiritualidade no pacto, né? Ou seja, o pacto tem vida própria. Como aqueles pactos feitos com São Cipriano, então tem vida própria. Depois que faz, o pacto manda. Se for um pênis falante, então um domínio na área do poder. Ou seja, o pênis domina sobre a cabeça dessa pessoa, né? Aí tem falando o que. Olha só, tá vendo como é interessante? Se for coisas boas, então é bom. Se for coisas ruins, é ruim. E se você não entender, então você tem que ficar stand-by. É muito difícil alguém sonhar com vagina falante, né? Mas pênis falante tem muito, tá? Mas não somente pênis falante, porém partes do corpo como mão falante, olho falante,
barriga falante. A barriga está ligado à questão financeira. Aí tem que ver o que ela vai dizer, né? Que visão é esta? Qualquer parte do corpo falante mostra um domínio maior dessa parte. Parece aquela propaganda do Brownian, né? O cara conversa com o próprio pênis dele e o pênis conversa e diverge com ele. Mas nos sonhos existe sim isso aí. Quando existe divergência entre você e o órgão falante, o pênis, então há uma divergência entre sua vida sexual, sua moral. Você acha uma coisa, mas o pênis acha outra. Lembre-se, nós pensamos com todas as partes do nosso corpo. Pensamos com a cabeça, pensamos com a bunda. Veja aí, órgãos pensantes. Joilson de Assis. Então, direto ao ponto, qualquer coisa você assista a live, coloca aí o pênis falante, o pênis de cobra. Joilson de Assis. Aí vai aparecer uma live. Nessa live eu passei muitos minutos explicando. Qualquer dúvida, né? Qualquer dúvida, você estou ao vivo às 3 horas da tarde, pode tirar as suas dúvidas. Está bem tirada a dúvida? No dia que eu falei isso, pode dar o Google que não tem. O primeiro a falar fui eu. Então, por quê? Isso é um dom forte. Então, não se assuste não. Pode ser até positivo, tá? Pode ser até positivo. Porém, a maioria dos casos de pênis falante ou pênis de cobra, uma cobra, ela olha, ela se mexe, mostra que a pessoa é pactuada. E o pacto é familiar. Olha que coisa. E eu mostrei na Bíblia, né? Que os pactos dos judeus eram feitos na pimba, no pênis. O nome era circuncisão. Pouco se fala da circuncisão, né? Mas o que é a circuncisão? É um pacto racial. É um pacto que envolve a família, a raça, a etnia toda. Então, se você viu o seu marido com o pênis de cobra, quer dizer que existe um pacto familiar. Ok? Esse pacto passa para os filhos, pastor? Pode passar e pode não passar, né? O sonho não está dizendo nada assim de errado. Está dizendo que está havendo pacto. Agora, com quem? De que forma é? Qual é a forma desse pacto? Entendeu? A mãe, geralmente quem vê é a mãe, a mulher quem vê. Então a mãe pode ver se esse pacto que a pessoa fez é maléfico, se foi com entidades do mal. E se foi com entidades do mal, tem que quebrar, né? Aí tem que saber quebrar. Não é todo mundo que sabe quebrar um pacto, não. E pode ser bom e pode ser ruim. Uma pessoa pactuada, ela pode aparecer com pênis de cobra ou pênis falante. Deixando bem claro, para ficar bem claro, bem dizido, né? Se o pênis falar, tem que ver o que ele está falando. O que ele fala revela muito. E se há divergência entre a pessoa e o pênis, então há divergência entre a moral e a vontade dele. São duas vontades brigando, né? Não, tal, tal. Fala mesmo. E a serpente, aí tem a serpente grande, serpente pequena, preta, branca, né? Geralmente é branca, é um pacto mais soft. A preta está ligada a coisas fortes. Aí geralmente a coral não aparece, parece cascavel, aparece uma cobra meio averdeada, né? Geralmente é essa. Isso é um sonho que parece uma maluqueira, né? Não parece uma loucura? Mas não é. Isso aí revela grandes coisas. E tem mais coisas. Se você me perguntar, pode perguntar, já que a gente está ao vivo. Pode perguntar que a gente está aqui para responder. Tá certo? Não, até se for cobra tem que ser completo, né? Se for uma cobra cortada, aí é muito ruim, tanto para ele quanto para... Mostra que a pessoa está sem poder, sem capacidade. Mesmo sendo pacto. Queira ou não, o pênis é uma cobra, né? Mas aparece como uma cobra mesmo. Sai da calça, olha, fala, conversa. Mostra que essa pessoa é pactuada na família. É um pacto familiar. Podendo ser bom e podendo ser ruim. Na maioria dos casos é ruim. 60%, 70% é ruim. Mostra que a pessoa tem pacto com deuses e seres estranhos. Tá bem respondido? Veja aí na live. Deus te abençoe.